Bíblia, por favor. Vamos ler o texto que está no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 38. Livro do profeta Isaías, capítulo 38. Eu vou ler com os irmãos agora só o versículo 17. Você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque vamos voltar ao texto, mas agora vamos ler apenas o versículo 17. Livro do profeta Isaías, capítulo 38. Quantos acharam o texto, diga amém. Diz assim o versículo 17 do capítulo 38 do profeta Isaías: Eis que foi para minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançastes para trás as tuas costas todos os meus pecados. Eu vou ler novamente esse versículo. Essas são as palavras do rei Ezequias em forma de oração a Deus. Vou ler novamente. Eis que foi para minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançastes para trás as tuas costas todos os meus pecados. Mais uma vez, por favor, meus amados, meus queridos, vamos abaixar nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos. O Senhor está na casa, Ele está presente, Ele está no meio dos louvores do seu povo, e Ele está agora pronto para falar. Então vamos falar com Ele. Senhor, aqui se encontra mais uma porção da Tua palavra diante dos nossos olhos, e ela entrará em nossos ouvidos. Mas pedimos, por favor, que no nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, que ela vá no nosso interior, na divisão da alma e do espírito, para discernir o que precisa ser discernido nesta noite, de maneira clara, precisa, concisa, poderosa. Fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado por sua santa, bendita e poderosa palavra. Meus queridos, esse texto é por vós conhecido. Eu tenho certeza que você já o leu muitas vezes. E nesse texto, nessa parte da Bíblia, nessa história, a frase principal é dita pela boca do profeta Isaías. E ele vai dizer ao rei Ezequias, e essa palavra está no versículo 1. E podemos então tirar desse versículo 1 o tema da mensagem de maneira muito simples, muito clara, muito objetiva. O versículo 1 vai dizer que naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías,
filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque senão morrerás. Ou, em outra versão, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa. Quando você ler a Bíblia, quando você observa a Bíblia e você encontra a palavra casa, ela possui algumas vertentes bem naturais. Na Bíblia você vai encontrar casa, evidentemente a mais lógica, a mais óbvia, que é casa no sentido de habitação física, onde as pessoas moram. Mas existe uma outra vertente da palavra casa na Bíblia. Casa na Bíblia pode ser o templo. E nós temos o exemplo do próprio templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, o templo de Salomão, o templo da reforma de Zorobabel e Esdras, o templo de Herodes, também eram casas. Nós temos outra versão na Bíblia de casa, que é a habitação do Espírito. Neste caso, quando a Bíblia fala de casa, habitação do Espírito, a Bíblia quer dizer o nosso próprio corpo, como habitação do Espírito Santo de Deus, a partir do momento em que nós ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho da verdade, e tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios capítulo 1, versículo 13. Então, quando a Bíblia fala de casa, ela está dizendo também que casa é a habitação do Espírito. Nós somos a habitação do Espírito, templo do Espírito Santo. Nós quem? Nós que ouvimos o Evangelho da verdade, cremos em Jesus, entregamos nossa vida a Ele, e por ter crido nele, entregado nossa vida a Ele, nos tornamos a habitação do Espírito. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Mas existe uma outra vertente de casa na Bíblia, que é a nossa própria vida. A nossa vida é como uma casa. E aí é um texto muito interessante, lá em Mateus capítulo 7, o final do Sermão do Monte, depois que Jesus acaba de produzir, de falar, de ensinar, de proferir o Sermão do Monte, ele vai dizer assim: aquele, pois, que ouve a minha palavra e a pratica, será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, bateu contra ela e ela não caiu, permaneceu em pé. Por quê? Porque ela estava firmada na rocha. E ele fala o contrário: aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento, a tempestade, os rios, deu contra ela de maneira impetuosa, e grande foi a sua queda. Então, neste caso, a palavra casa dá sentido na nossa própria vida. E a nossa vida precisa estar firmada na rocha, firmada em Cristo. Amém? Por que eu estou trazendo essas vertentes da palavra casa para você na introdução da nossa mensagem? Porque aqui nós encontramos a palavra casa. É a palavra dada por Deus ao rei Ezequias por boca do profeta Isaías. E ele está dizendo: você, rei, precisa colocar em ordem a sua casa. Entraremos na mensagem a partir dessa palavra que o que o profeta dá ao rei, e é uma palavra de maneira assim vaticinada, é um decreto de morte mesmo, caso o rei não colocasse em ordem a sua casa. Nós vamos entrar na mensagem, mas antes eu quero falar um pouquinho, rapidamente, sobre o rei Ezequias. Você que é aluno da Escola Bíblica Discipuladora,
você que gosta de estudar a palavra, você que medita na palavra, que tem vida devocional, se você já leu a vida do rei Ezequias, possivelmente você deve estar lembrado que a biografia do rei Ezequias se encontra lá em 2 Reis, capítulo 18, 19 e 20, e também o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 31, 32. Lá você vai encontrar a biografia desse rei, que foi um rei de Judá, ou seja, do Reino do Sul. Você sabe bem, você que estuda a Bíblia, tem vida devocional, frequenta a escola bíblica discipuladora, que o reino de Israel foi dividido em duas partes: Reino do Norte, Reino do Sul. Ezequias era um dos reis do Reino do Sul, ou seja, ele era rei de Judá. Ezequias, ele foi um bom rei. Pega a biografia de Ezequias e no final você vai dizer assim: ele foi bom ou não foi bom rei? Você vai descobrir que ele foi um bom rei. E eu vou assim, rapidamente falar pelo menos duas coisas do que ele fez, dentre muitas que Ezequias fez. Vou falar de três. Ele derrubou o altar da adoração que o povo de Israel estava adorando, a serpente de bronze que Moisés levantou lá no deserto, e você vê isso lá em Números capítulo 21. O rei Ezequias também, por ter sido um homem de muita inteligência, ele trouxe água para Israel, ele estabeleceu o culto a Deus, ele organizou o culto a Deus, ele levou o povo a adorar, a louvar a Deus de maneira organizada. Tem outras coisas que nós poderíamos falar sobre o rei Ezequias, mas eu quero fazer apenas um destaque. Eu não citei nessas três, porque eu preciso fazer um destaque nessa mensagem, no início desta mensagem. O rei Ezequias viveu dois momentos difíceis. O primeiro, nós não lemos. O segundo, nós lemos. O primeiro foi que ele precisou depender de Deus para vencer o rei Senaqueribe, que é o rei da Síria. Você vai ver também na história, você vai perceber que é uma história maravilhosa. Então, ele precisou depender de Deus, porque o rei Senaqueribe foi um rei maldoso, que afrontou Ezequias e afrontou o próprio Deus de Israel. Você pode ler na história, nós não vamos ficar para não perdermos tempo. Então, esse momento na vida de Ezequias, ele foi muito interessante, foi importante, porque ele foi vitorioso na guerra contra o rei Senaqueribe, o rei da Síria. Então, por que o rei recebeu uma visita? Qual a razão desse rei receber a visita de um profeta? Quando um rei recebia a visita de um profeta, o profeta tinha três objetivos. Primeiro, o profeta ou consolava, ou exaltava, ou exortava. Quando você entra na história e você percebe os profetas de Deus, quando eles entravam na presença de um rei, esse rei receberia uma palavra que poderia ser ou confortadora, ou uma palavra que pudesse exaltar o reino daquele rei, ou uma palavra de exortação àquele rei. Chama a sua atenção para o fato de que, apesar do rei estar sentado em um trono, significa dizer que ele tem poder, autoridade e governo. Quando um profeta entrava na presença do rei, seu governo, sua autoridade ficava em segundo plano. Por quê? Porque o profeta é maior do que o rei. Por que o profeta é maior
do que o rei. Porque o profeta, quando entrava na presença do rei, ele acabara de sair da presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele acabara de sair da presença do Todo-Poderoso. Ele representava o Todo-Poderoso. Então, a palavra do profeta era maior do que o governo do rei. E para deixar a coisa mais preciosa ainda, por causa da palavra que o rei governava. E aí por que o rei recebe a visita do profeta Isaías, trazendo uma sentença de morte? A mensagem vai nos falar nessa noite. Eu quero, meus queridos, olhar para esse texto com você. Eu tenho perguntas bem reflexivas sobre a experiência do rei Ezequias para dividir com você nessa noite. Espero que essas perguntas possa te levar de alguma maneira a alguma tomada de decisão, a dar uma resposta a Deus. São perguntas reflexivas em cima da história. Eu espero que essas perguntas reflexivas elas possam tocar você e te levar a dar resposta à palavra que você irá ouvir nessa noite em forma de uma tomada de decisão. Então vamos lá? Primeira pergunta reflexiva que está no texto: por que o rei Ezequias precisava arrumar a sua casa? Por que a casa precisava ficar em ordem? Essa é a primeira reflexão do texto. E eu vou ler novamente o versículo 1 com você. Eu não vou ler sozinho, eu vou ler com você, mas não vai aparecer na tela. Você vai ter que olhar na sua Bíblia, tá bom? Então, na sua Bíblia, vamos ao versículo 1 novamente. Diz assim o versículo 1 do capítulo 38. Naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal. Claro, está falando do rei Ezequias. E veio ele, o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha como começa o texto. Naqueles dias. Que dias são esses? Dias em que Ezequias experimentou um livramento. Quando o rei Senaqueribe foi vencido. Quando apenas um anjo de Deus derrotou o exército inteiro de Senaqueribe. Quando a afronta de Senaqueribe caiu por terra. A vitória de Ezequias foi tão grande, que segundo o livro das Crônicas, no capítulo 32, os reis da terra começaram a procurar Ezequias e levar para ele presente. Por isso que o texto começa dizendo, naqueles dias. E assim, o que isso tem a ver com a palavra que o rei vai receber? Veja bem, Ezequias está vivendo a sua melhor fase de vida. Ele tinha aqui, nesse momento, do capítulo 38 de Isaías, segundo Reis 20, ele tinha entre 39 a 40 anos de vida. Era a melhor fase da sua vida. Lembra-me que há pelo menos uns 15 anos atrás, eu tenho um pastor, tenho vários pastores que eu respeito muito. Mas tem um que eu tenho assim, dentre alguns poucos que eu respeito muito, tem um chamado Aécio Pinto Duarte, pastor da 4ª Igreja Batista em Macaé. O irmão dele vai ser o nosso pregador aqui no aniversário da igreja. Pastor Aécio falou o seguinte comigo uma vez: Robson, quando um homem na verdade, mas quando o pastor completa 40 anos, ele começa a ver o ministério de maneira diferente.
Porque ele começa a enxergar o final da carreira. Ele começa a pensar o seguinte: o que eu vou deixar nessa terra de legado? Por quê? Porque é a fase da maturidade que chega no ápice. É a fase em que muitos alcançam o sucesso. É a fase onde muitos alcançam a prosperidade daquilo que faz. Eu diria, olhando para a vida de Ezequias, é a fase onde tudo estava frutificando. Tudo dava certo. É a fase onde tudo era próspero. Tudo estava indo muito bem. Você sabe que tem gente que não sabe lidar com sucesso. Tem gente que até chega a alcançar o sucesso. Veja bem, quando eu falo sucesso, não estou falando de notoriedade diante dos homens. Para mim, sucesso é quando eu sou benção na vida de outro. Isso é sucesso para mim. Quando eu sou benção na vida de alguém, isso é sucesso. Então o rei Ezequias alcançou esse sucesso porque o reino estava indo tudo bem. Mas ainda fica a pergunta: por que ele recebe a visita do profeta se tudo estava indo muito bem? Naqueles dias, o sucesso, a vida era próspera, ele estava frutífera, estava gozando de um ministério, de um reino em paz. O povo estava adorando, celebrando, seguindo, servindo a lei. Mas por que ele recebe a visita do profeta? O que o rei precisava entender, respondendo a pergunta, olhando para a história, a resposta parece não ser óbvia. Melhor, a resposta parece ser muito fora da nossa caixinha evangélica e gospel. Quando você lê essa frase, arruma a tua casa, senão você vai morrer, a ideia que nós temos é que a casa dele estava uma bagunça, que a vida dele estava uma bagunça, a sua vida financeira, a sua vida de rei, sua família, estava tudo uma bagunça, mas não é nada disso. Eu não sei se você sabe, se você não sabe, eu vou te lembrar, com todo respeito, que nós somos regidos por um governo, que nós estamos debaixo de um governo, e que esse governo tem princípios, leis, ele tem palavra, ele tem princípios éticos, morais, espirituais, e sobretudo, esse governo tem uma vontade, esse governo tem alianças, esse governo tem propósito. Pastor, não consegui entender ainda por que o rei recebe a visita do profeta, se naqueles dias o rei alcançou o sucesso. Eu vou te responder. Faltava alguma coisa para o rei. O quê? Faltava sucessor. Quando Davi estava muito velhinho, Deus olhou para Davi e fez com ele uma aliança. Você pode ler isso em 2 Samuel capítulo 7. Deus falou assim para Davi: Davi, no trono de Judá não vai faltar rei. Sabe por que Deus faz essa aliança com Davi? Sobretudo, a principal razão, para não falar de outras, Deus estava olhando para o trono de Davi, e Deus estava vendo Jesus assentado nesse trono, da linhagem de Davi. Pastor, não entendi nada, eu vou te explicar. Deus olhou para o rei Ezequias e disse: rei, está tudo muito bom, está tudo certo, você é um homem de sucesso, você gosta de prestígio, mas está faltando sucessor, o trono vai ficar vazio.
Vai faltar alguém, se você morrer, vai faltar alguém. Arruma isso aí, põe em ordem. A palavra ordem aqui é ordem sucessória. A palavra ordem aqui é ordem que tem a ver com o trono, linhagem. Quando você lê a história dos reis, você vai perceber a Bíblia dizendo assim: e fulano foi um bom rei segundo o seu pai Davi. Ou fulano não foi um bom rei, não seguiu os passos do seu pai Davi. Ou seja, Deus tinha o reinado em uma ordem. Por que essa ordem? Porque essa ordem começou em Davi e culminaria no trono de Jesus Cristo. Por que você acha que o cego disse assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque o cego já entendeu que o trono de Deus é um trono que dava ordem, era um trono em ordem, era algo que era um governo em ordem, de ordem. Deus sempre leva a sério sua palavra, sua aliança, suas promessas. Só que nós não levamos. A nossa caixinha gospel, a nossa caixinha evangélica, não leva a sério reino, aliança, propósito, governo. Por quê? Porque na nossa caixinha gospel, na nossa caixinha evangélica, a gente quer sucesso, a gente quer projeção, a gente não pensa no outro que vem depois de nós, a gente não pensa que o reino de Deus é um reino em ordem. Eu quero que você pense nisso, por favor. Eu vou repetir. Deus leva muito a sério seu propósito, suas alianças, suas promessas. Nós precisamos levar a sério também. Porque para Deus, se nós não levamos a sério suas alianças, suas promessas, seu propósito, sua palavra, a nossa vida está em desordem. Vou repetir: se nós não levamos a sério as promessas de Deus, se não levamos a sério a palavra dele, se não levamos a sério o propósito dele, nossa vida está em desordem. E ainda bem que nós vivemos no tempo da graça. Eu quero convidar você nessa noite, querido, querida, amado, amada do meu coração, a colocar a sua vida na ordem ou em ordem. E colocar a sua vida em ordem é viver debaixo do propósito de Deus, é viver segundo o governo de Deus, pensando no que vai acontecer hoje e amanhã. Você precisa viver dessa forma. Entendeu por que o rei está dizendo? O profeta está dizendo: põe em ordem a sua casa, você vai morrer. Aí, crise. Se você está lembrado, quem foi o pai de Ezequias? Um rei chamado Acás. Olha que coisa interessante. Quem está prestando atenção aqui, diga amém. Amém. Comigo? Não, por favor, não deixe sua mente vagar para outro lugar. O pai de Ezequias foi um rei chamado Acás. Acás foi tão ruim, aliás, não foi ruim, ele foi ruim. Ele foi tão ruim que quando ele morreu e o seu corpo foi levado para o túmulo, e em Judá tinha o túmulo dos reis, e ser enterrado no túmulo dos reis era questão de honra. Ele foi tão ruim, tão ruim, que quando o seu corpo foi levado para ser sepultado no trono, ou melhor, no túmulo,
Os anciãos de Israel se reuniram e disseram: não, esse não. Sepulta lá fora, aqui não. Então, o pai de Ezequias foi um rei ruim, péssimo. Aí Ezequias, lógico, vai ter filho. E o nome do filho de Ezequias era Manassés, que significa Deus me fez esquecer, ou Deus esquecido. Quem foi o rei Manassés? Se Acais foi ruim, Manassés foi horroroso. Depois lê a história de Manassés. Alguns analistas do Antigo Testamento vão dizer que ele foi o pior dos reis. Sacrificou crianças dentro do templo e por aí vai. Onde está a crise? Como que Deus pede para o rei Ezequias ter sucessor, e o seu sucessor é pior do que o avô? Eu vou te responder. É que Deus, quando faz uma aliança conosco, Ele permanece fiel. Vou repetir. Deus, quando faz uma aliança, Deus, quando nos faz uma promessa, Ele permanece fiel. Nós é quem corremos o risco de sermos infiéis a Ele e às suas promessas e à sua aliança. Eu vou tirar a crise. Eu não, a Bíblia. Pai de Ezequias, Acais. Filho de Ezequias, Manassés, horroroso. Manassés tem um filho. Qual é o nome do filho de Manassés? Josias. Que rei fantástico. Promoveu o avivamento em Judá. Então é assim, presta atenção. Acais, destruidor de reino. Ezequias, bênção avivalista. Manassés, péssimo, destruidor de reino. Josias, avivalista. O que a gente aprende com isso? É que tem gente que vai entrar na ordem de Deus. Tem gente que vai entender o propósito de Deus. Tem gente que vai servir a Deus de coração. Tem gente que vai entender o que significa a vontade soberana de Deus. Tem gente que vai se envolver com a palavra. Mas tem gente que não. E Deus continua fiel. E nós precisamos arrumar a nossa vida e colocar em ordem e seguir a vontade de Deus e entrar debaixo do reino dele, para que a nossa vida, aí sim, a nossa vida seja frutífera, próspera para a glória dele. Posso ouvir um amém? Respondida a primeira pergunta, vamos à segunda reflexão, e essa eu vou correr um pouco mais. A segunda reflexão está no texto. O que o rei Ezequias fez quando entendeu pela palavra que precisava arrumar a sua casa? Vamos ao texto, versículo 2. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Diz assim o texto: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 3. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Olha, são palavras. Ele está abrindo a sua boca, ele está falando com Deus. Então a primeira coisa que Ezequias vai fazer é o quê? Se humilhar. Depois vai orar. Primeira coisa que ele faz, ele vai se humilhar. Como assim se humilhar? Ele vira o rosto para a parede, ele se humilha. A segunda coisa que ele faz é orar.
E interessante a oração de Ezequias, porque a oração de Ezequias, ela vai falar de uma forma assim muito pura. Se não conhecêssemos a história de Ezequias, diríamos que é uma oração assim fingida. Mas é uma oração verdadeira. Ele está dizendo: Senhor, lembra como andei diante de ti de verdade, com meu coração perfeito, fiz o que era reto perante os teus olhos. Ele está sendo sincero mesmo. Eu vou pedir para você citar uma palavra de Davi. Está no Salmo 32. Você vai falar com a sua boca. Eu vou falar e você vai repetir. Diga assim: enquanto eu me calei. Pode falar, gente, é Bíblia, é Salmo 32. Diga: enquanto eu me calei, o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Confessei-te meu pecado, não mais ocultei, e o Senhor perdoou os meus pecados. Amém? Por que eu estou citando Davi olhando para esse texto? Porque Ezequias está abrindo a sua boca, está confessando. E quando a gente abre a boca e confessa, sabe o que acontece? A alma é tocada pelo Espírito. Sabe o que o texto vai dizer? Terceira coisa que o rei Ezequias vai fazer: ele vai, está escrito, ele vai fazer o quê? Vai chorar. Chorou Ezequias muitíssimo. Chorou muitíssimo. Olha a pergunta: o que o rei vai fazer diante da palavra recebida? Ele vai se humilhar, ele vai orar, ele vai se quebrantar. Aí vou para um outro salmo de Davi, o Salmo 51. O rei está virando para a parede, está se humilhando, ele está orando de coração reto e sincero, ele está chorando muitíssimo, a sua alma está sendo derramada na presença de Deus, seu coração está sendo quebrantado, e segundo o que diz Davi no Salmo 51, Davi vai dizer: Deus não rejeita um coração. Eu não ouvi, 3 pessoas falaram: Deus não rejeita um coração quebrantado. Pastor, eu faço isso quando? Quando eu pecar? Não, todos os dias. Presta atenção no que eu vou te falar. O reino de Deus é pavimentado. O reino de Deus, para nós nessa terra, ele é pavimentado pela palavra, pelo propósito eterno de Deus, com a nossa vontade que se alinha todos os dias. Vou falar de novo. O reino de Deus é pavimentado pela palavra dele, pela vontade dele, eterna, soberana, que se alinha à nossa vontade todos os dias. Por isso que a nossa vida precisa sempre estar em que, gente? Em que? Em ordem. Em ordem. Não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. A vida tem que estar em ordem, porque o reino de Deus aqui na terra é pavimentado pela palavra e pela vontade dele soberana. Venha a nós o teu, seja feita a tua, na terra como é no céu. O reino de Deus é pavimentado pela palavra, e ele se alinha à vontade dele com a nossa na terra. Presta atenção no que eu vou te falar. Se o reino de Deus é pavimentado, se eu estou andando em retidão, se eu não desvio nem para a direita e nem para a esquerda, e eu estou andando nesse reino, eu preciso todos os dias se humilhar na presença de Deus, quebrantar meu coração. Antes de você viver a vontade de Deus, você precisa, você e eu,
nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Ezequias entendia isso. O sucesso de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não começa quando ele faz as coisas darem certo. O sucesso de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, começa quando a sua vida está em humilhação e humildade, em miserabilidade diante da presença de Deus. Eu espero estar falando nessa noite a corações quebrantados, porque corações quebrantados Deus não resiste. Eu, o alto, o que habito no mais alto e sublime trono, habito no alto, mas também habito num coração contrito e quebrantado. Aleluia. Eu vou usar a frase de alguém para ir. É para aplaudir de pé, mas não precisa ficar em pé não. É para você glorificar a Ele em nome de Jesus. Aleluia. Como é que é? É para aplaudir de pé. Terceira pergunta. Qual foi o resultado da atitude de Ezequias ao ouvir a palavra e reconhecer a sua miserabilidade? Recapitulando, por que ele recebe uma palavra de repreensão? Por que a casa dele estava uma bagunça, estava em desordem? Já falamos. Segundo, o que o rei fez quando entendeu pela palavra que precisava arrumar a sua casa? Já entendemos. Terceiro, o que aconteceu? Qual foi o resultado da sua atitude ao ouvir a palavra, colocar a sua miserabilidade diante do Senhor? Versículo 4. Diz assim o versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Olha, vou parar aqui para falar o seguinte, ó. O nome de Davi é citado. Para dar sentença de morte, o nome de Davi não é citado. Mas agora Davi é citado. Continuando, versículo 5. Ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Combina isso aí. Ouvi a tua oração e vi a tua lágrima. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Vou te perguntar, lá no seu secreto, é pergunta para você. Lá no seu secreto, Deus ouve a sua oração e Deus vê as suas lágrimas? Continua a leitura do texto. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrarei das mãos do rei da Síria a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Versículo 9.
o escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Qual foi o resultado? Deus ouviu a oração, Deus viu sua lágrima e Deus lhe renovou. Renovou. Deus lhe trouxe um renovo de mais 15 anos. No meio desse renovo, Deus lhe dá um filho, Manassés. Deus parou o tempo para ouvir uma oração e ver uma lágrima. Deus retrocedeu o tempo 45 graus. Deus parou o tempo para ouvir uma oração e ver lágrimas caindo. Sabe a sensação que tenho? E eu tenho certeza que é a mesma sensação. Permita-me usar a palavra sensação, porque na verdade não é sensação, é discernimento, é força do hábito. O discernimento que temos é que quando estamos na presença de Deus quebrantado, acontece exatamente isso. Deus parece que para tempo, para tudo. Deus para tudo. Tudo lá fora não tem mais sentido. O dinheiro não tem mais sentido. As coisas dessa terra não tem mais sentido. Não tem nada, tem mais sentido. Deus para o tempo, Deus para tudo, só para vir nos visitar, ver as nossas lágrimas, ouvir as nossas orações. Olha o resultado, irmão, de quem entende a palavra. Olha o resultado de quem tem coração quebrantado. O resultado de quem ouve a palavra. O resultado de quem tem coração quebrantado é sentir que Deus está vendo, ouvindo, e que Deus está parando o tempo para estar conosco. Eu espero que nessa noite você possa entender que a melhor maneira de você sentir a presença de Deus é quebrantando o seu coração. Posso ouvir o amém? Última pergunta e vou caminhando para o final. O que Ezequias fez diante da graça de Deus que lhe alcançou? Geralmente quando lemos o texto, a gente para aqui nesses versículos 5, 6 ou 7. Porque aqui é o cerne da história, é verdade, é de fato. Mas olha o que está no versículo, a partir do versículo 10, e nós lemos o versículo 17, não precisamos ler. Olha o que diz o versículo 10. Eu disse. Eu quem? O rei. Eu disse, no cessar dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante dos meus anos. Disse, não verei ao Senhor, Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o rei com os moradores do mundo. Ele está falando, se acontecesse de fato, dele não consertar a sua vida. Mas o texto vai prosseguindo, a gente vai adiantar, porque ele vai mudando. E lá no versículo 15, que direi? 15. Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mandamentos por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por essas coisas se vive, em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. O que são essas palavras? Diga comigo, são palavras de louvor. Em outras palavras, Ezequias escreve um salmo, dos salmos. Sai da sua boca palavras de louvor. Alguns autores vão dizer que o Salmo 116 foi escrito por Ezequias.
Não dá para a gente determinar que foi de fato ele quem escreveu o Salmo 116. Mas vamos partir do princípio que ele escreveu o Salmo 116, porque a maioria dos estudiosos vão dizer que ele escreveu de fato o Salmo 116. Eu quero lembrar para você uma das palavras do Salmo 116, que direi eu, Senhor, por todos os meus benefícios que me tem feito. Que eu posso dar para Deus por todos os benefícios que me tem feito. Ele diz, ele faz a pergunta, ele responde: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos na presença de todos. Quando o salmista diz essa palavra, pegarei o cálice da salvação, ele está se referindo a um costume depois de uma guerra. Como fazemos na ceia, a gente toma o cálice. Em forma de gratidão, nós louvamos a Jesus, porque Ele nos deu a vitória pelo sangue dele na cruz. Então, quando o salmista disse, tomarei o cálice da salvação, invocarei no nome do Senhor, ele está dizendo, eu venci uma guerra, eu venci uma batalha, eu dou toda a honra, dou toda a glória ao Deus que me fez vencer a batalha. O que significa essas palavras que nós acabamos de ler? São salmos, ou melhor, é um salmo de louvor a Deus, porque Deus deu o livramento. Salmo que sai da boca de alguém que é grato. Eu não sei, você vai ser pastor, mas eu não sou salmista. Eu não tenho veia poética. Mal escrevo as minhas coisas. Mal eu coloco, nem escrever, que a gente não escreve mais, digita. Mas mal escrevo a lista de compras para o meu marido passar no supermercado e fazer as compras. Não sei escrever cartas para o meu esposo, para minha esposa. Não tenho veia poética. Não sei escrever a minha história, não sei. Eu sei que a minha história é uma história de muitos fracassos, mas de muitas vitórias. De muitas derrotas, mas de muitas conquistas. De muitas dificuldades, mas de muito aprendizado. Mas eu não sei escrever um salmo. Não precisa. Você não precisa escrever um salmo. Por quê? Porque a sua vida deve ser um salmo de louvor ao Senhor. Por que que a sua vida deve ser um salmo de louvor ao Senhor? Porque o Deus que deu a Ezequias um renovo, o Deus que deu a Ezequias um novo tempo, o Deus que curou o rei Ezequias, é o mesmo Deus que te dá vitórias, é o mesmo Deus que te cura, é o mesmo Deus que te abençoa, e é o mesmo Deus que te renova todos os dias. A sua vida é para o louvor da sua glória. Eu vou repetir. A sua vida é para o louvor da sua glória. Ei, levanta o seu braço e diga assim bem forte: a minha vida, diga forte, irmão, a minha vida é para o louvor da glória de Deus. Diga isso mais uma vez: a minha vida é para o louvor da glória de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Vou terminar. Vá para o final do texto. Versículo 21, versículo 22. Amém? Versículo 21, amém? Diz assim o versículo 21. Tomem uma pasta de figos e ponham como emplastro sobre a chaga, sobre a doença, sobre a úlcera, e sarará. Também disse Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor?
Eu quero que você olhe para esse versículo 21 e pense o seguinte comigo. Quem é a pessoa que está dando a receita de cura? O profeta Isaías. O mesmo que deu a sentença de morte é o mesmo que está dando a receita da cura. De novo, a mesma boca que dá a sentença de morte, mas é por Deus desafiada a voltar e dar uma palavra de renovo, mas é o que dá a palavra, a sentença de morte, é o mesmo que diz: tem a cura para você. O que aprendemos com isso? Nós estávamos sentenciados à morte. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos sentenciados a morrer. Mas o mesmo Deus que tinha em suas mãos uma sentença de morte contra nós, foi o mesmo Deus que nos trouxe a cura, que nos deu a cura, que nos deu o remédio. O mesmo Deus que que nos deu a sentença de morte, nos deu a cura por Cristo Jesus. Por isso que você está aqui hoje nesta casa do Senhor. Por quê? Porque não há contra você escrito de dívida algum. Jesus rasgou a cédula que era contra mim e contra você. Você não tem dívida. Você foi alcançado por Jesus. Ele curou você do pecado que te separava de Deus. Ele é a minha, a sua, a nossa cura. Ele é o nosso remédio certo. Amém? Eu quero terminar esta mensagem te fazendo refletir, agora tomando a sua vida como uma casa. Em que estágio de vida você se encontra? Sua vida está arrumada? Sua vida está em ordem? O que você tem feito com a palavra que você ouve? Não somente aqui nesse púlpito, mas com a palavra que você lê em casa. Quando você ouve uma canção, quando você ouve um irmão, quando você ouve a pregação, o que você tem feito com a palavra? Como sua vida está? Ela está alinhada com o plano eterno de Deus? Como está a sua vida? Percebeu que o rei Ezequias faz a última pergunta, e agora é ele que faz a pergunta? Quando é que eu posso entrar na casa de Deus? E percebeu que não tem resposta? Na biografia, nesse capítulo, não tem resposta mais. Mas tem resposta sim para você aqui hoje. E a resposta está exatamente na casa de Deus. E a resposta não sou eu. A resposta é a palavra que você acabou de ouvir. Se você precisa colocar a sua vida em ordem, aproveita que você está dentro da casa de Deus. Aproveita que você está na presença de Deus. Aproveita que você acabou de ouvir a palavra de um profeta. Coloca sua vida em ordem. Fique tranquilo. Deus não está dizendo você vai morrer. Ou seja, perda da existência. Não. Mas sabe, tem muita coisa na nossa vida que morre porque a nossa vida não está em ordem.
E morte nem sempre é perda da existência, ou seja, a parte imaterial é tirada por Deus e o corpo vai para o túmulo. Morte é separação. Tem tanta coisa da nossa vida que acaba morrendo porque a nossa vida não está em ordem. Hoje, Deus está nos dando a oportunidade de colocar a nossa vida em ordem com o reino dEle, com a vontade dEle, com a presença dEle. Eu quero terminar mesmo dizendo, mais uma vez, Deus leva muito a sério a palavra. Deus leva muito a sério o reino. Deus leva muito a sério a aliança. As promessas que Ele fez e que estão contidas aqui na palavra dEle. Sai da caixinha gospel. Sai da caixinha evangélica. Porque antes de você ser gospel, antes de você ser evangélico, você é cidadão do reino dos céus. E como cidadão do reino dos céus, você e eu precisamos andar em retidão na presença de Deus, com a nossa vida em ordem com o trono dele, o trono do Todo-Poderoso. Se Deus leva a sério sua palavra, leva a sério o reino, leva a sério a promessa, leva a sério a aliança que Ele fez, é hora de nós também levarmos a nossa vida a sério com Ele. É hora de você ir para o altar e deixar a sua vida no altar, se derramar no altar. Sabe, a gente chama isso aqui de altar de uma forma, como eu diria, normativa, normal, carinhosa. Na verdade, isso aqui não é altar, isso aqui é plataforma. Tudo bem, não é errado você chamar de altar, não vamos entender assim. Até porque, por que altar é de fato altar? Altar é altar porque é no altar que tem sacrifício. Sem sacrifício não é altar. Então o Senhor hoje quer que você vá para o altar e coloque a sua vida em sacrifício. Se entrega a Ele. Põe em ordem a sua vida. Para quê? Para que você viva na presença dEle e experimente o avivamento dEle que está por vir sobre nós. Amém? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Não se preocupe com que música será cantada. Preocupe-se em colocar a sua vida em ordem. Preocupe-se em se quebrantar, em dar resposta à palavra que você ouviu, para que você saia daqui nessa noite com um cântico de louvor nos seus lábios. Coloca a sua vida em ordem. Coloca a sua vida na presença de Deus. Está faltando alguma coisa? Tem alguma coisa que precisa ser colocada em ordem na sua vida? Então faça isso, no nome de Jesus. Em fé de oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar.
mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante, por favor, não cante agora não. Não é hora de você cantar não. É hora de você colocar sua vida em ordem. Ou agradecer porque a sua vida está em ordem. Depois você canta. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Sabe o que eu acho interessante? A história diz que o profeta nem tinha saído do pátio da casa do rei. E Deus falou assim: Isaías, volta. Mas Deus, eu já mandei o recado, eu já dei a sentença, já liberei a palavra. Volta. Volta. Você não viu, mas eu vi. Você não ouviu, mas eu ouvi. O que eu não vi, Deus? Você não viu o rei se quebrantando, eu vi. Você não ouviu a oração, eu ouvi. Então volta e dá outra palavra. A sentença agora não é de morte. A sentença agora é de vida. Mais 15 anos. Por que, Deus? Porque ele subiu ao meu trono e se ofereceu em sacrifício vivo. Ele orou. Sabe, é tudo que Deus quer de você aqui agora, irmão. É que você vá para o trono, vá para o altar, com seu coração quebrantado, com seu coração contrito. É tudo que Deus quer para liberar sobre a sua vida nessa noite. Vida, vida, renovo, 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 renovo. Um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo. Vem. Enquanto você ouve a canção, vem para o altar. Se você quiser cantar agora, você pode cantar. Vem. Vem se quebrantar no altar. Vem alinhar sua vida com Deus, irmão. Vem alinhar sua vida com Deus aqui. Atendendo a oração que aceitar. Vem se virar para Deus. Seu imenso poder te virá socorrer. Vem alinhar sua vida com o reino. Vem alinhar seu propósito com o propósito de Deus. Vem alinhar seus dons espirituais com o poder do Espírito. Vem alinhar. Vem consertar. Vem, fica em pé. Fique em pé. Você pode cantar agora. Mas o Senhor está te esperando aqui no altar para arrumar a sua vida. Só então há de ver que o Senhor tem poder. Alguém pode ficar perto do Álvaro aqui, por favor? Quando tudo deixares no altar. Você não tem nada para alinhar com Deus? Está tudo certinho na sua vida? Você está servindo o reino de verdade? Seus dons estão sendo usados pelo Espírito? A sua vida está certinha? Pastor, ninguém é certo. Eu sei. É diário.
É diário. Mas você está tendo a oportunidade na casa dele de alinhar sua vida, seus dons, seus talentos, sua habilidade, sua fé com Deus que acabou de falar com você. Como assim Deus falou? Não foi um sermão que Deus falou. Foi Isaías 38 que falou com você. Antes de sair qualquer palavra da minha boca, as palavras de Isaías 38 têm poder. Porque a palavra de Deus é viva, é poderosa. Ela é mais eficaz do que espada de 2 gumes. Só mais uma vez, vamos cantar. Eu não estou fazendo nada apelativo. Eu estou só te dando uma oportunidade. Se você quiser alinhar alguma coisa que precisa ser alinhado com Deus agora, para você vir para o altar, para a gente orar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor podes dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixares no altar. Vamos orar? Mas se você entender que precisa colocar alguma coisa no altar, sai do seu lugar e vem. Senhor, ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações. Não há nada oculto diante dos teus olhos. Tu nos cercas por detrás e por diante. E sobre nós o Senhor põe a tua mão. Tal ciência é preciosa demais para nós, de maneira que não podemos alcançar. Se fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá. Se tornarmos as asas da alva, habitarmos as extremidades, o Senhor estará lá também. Tu nos conhece. Tu sabes se a nossa vida está alinhada com o teu caráter. E tu sabes se a nossa vida está alinhada com o teu propósito. Tu conheces o nosso coração. E no nome de Jesus, pela palavra pregada, eu repreendo todo espírito de morte. Eu repreendo todo espírito de separação que nos tira do teu propósito, que nos tira do alinhamento com o teu reino. Senhor, que de fato nossa vida seja para o teu louvor. Que as nossas atitudes, que as nossas palavras produzem louvor para o Senhor. Obrigado pela oportunidade de arrumar a nossa vida, a nossa casa, na tua presença. Eu te louvo por essas vidas que estão aqui no altar, que romperam a vergonha, que romperam o medo, que romperam a timidez, para vir para o altar e derramar a sua alma perante o Senhor. Abençoa, Senhor. Traz alinhamento. Abençoa as nossas vidas. No nome poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado.
Amém e amém.